Leonardo Menezes, morador de Cachoeirinha, gerente de futebol do Departamento Profissional de Futebol Feminino do Inter. O clube chegou a uma conquista inédita, né? Foi vice-campeão brasileiro agora. Faz parte da história do clube nesse momento, tu e as gurias. Conta um pouco como se chegou a esse... Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade da gente poder estar falando sobre o trabalho internacional. Eu já cheguei há um tempo um pouco maior no clube, eu estou desde 2008 no clube, mas tive a felicidade desde o início de 2021 assumir esse projeto que foi reimplantado no Internacional em 2017. O primeiro departamento feminino do Internacional ele foi implantado em 1983, mas assim como a própria modalidade ela veio sofrendo descontinuidades, né? Infelizmente o futebol feminino não era prioridade e ele acabou sofrendo com isso, né? Então desde 2017, com a implantação antecedendo em 2 anos a obrigatoriedade da Conmebol e da CBF em os clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro masculino manterem um departamento feminino profissional e pelo menos uma categoria de base, o Internacional acabou se estruturando um pouco antes, né? E sim, foi um fato histórico para o futebol do Rio Grande do Sul, porque pela primeira vez um clube aqui do Rio Grande do Sul vai ter a oportunidade de disputar uma Copa Libertadores da América. O Grêmio recentemente, na edição da Supercopa do Brasil desse ano, fez uma final também contra o próprio Corinthians, acabou também não conseguindo se sagrar campeã, mas o fato da gente ter conseguido fazer frente para um campeonato extenso, campeonato super difícil, com as grandes forças do futebol feminino do Brasil, que hoje estão em São Paulo, que tem o maior poderio financeiro e maior tradição também no futebol feminino, e isso realmente foi um feito histórico. Como é a estrutura? Qual o investimento hoje que vocês têm? É dinheiro do clube apenas? Tem patrocínios? Esse prêmio de 500 mil fica com o departamento feminino? Como é que se sustenta o futebol hoje, Nino? A questão financeira talvez seja o maior desafio hoje do futebol feminino no Brasil, porque a gente vem crescendo muito em visibilidade, a gente vem crescendo muito em adeptos e pessoas que têm realmente consumido o futebol feminino para além das Olimpíadas, da Copa do Mundo, da própria seleção brasileira. Então hoje os grandes clubes estão investindo cada vez mais no futebol feminino e o público também tem consumido o futebol feminino. O futebol feminino não tem as mesmas receitas, obviamente, do masculino, né? As principais receitas são de um clube masculino, né, dentro da sua modalidade masculina, são a venda de atletas, os direitos de transmissão de jogos, questões de marketing, né, de patrocínios. Então, até hoje a CBF não distribui valores de televisionamento, apesar de o Campeonato Brasileiro estar sendo transmitido pela televisão aberta e também pela televisão fechada, e mais um sistema de streaming que é a Eleven Esportes. Vendas de atletas é algo raríssimo de acontecer no futebol brasileiro e o Internacional também tem sido pioneiro nisso, porque esse ano nós tivemos 2 vendas de 2 atletas que foram formados aqui na base. Uma foi a Bruninha, que era uma atleta que tinha se transferido daqui para o Santos, mas o Internacional manteve o percentual dos direitos econômicos da atleta, que se transferiu para um clube nos Estados Unidos, e o Internacional acabou de fazer uma venda de uma atleta de apenas de 18 anos, também formada aqui na base, que é a Mayara Nils, se transferiu para o Sporting, naquilo que foi a maior compra do futebol feminino português de uma atleta fora do seu país. Então, e os valores ainda são muito longe, né, dos que são praticados aí no futebol masculino. A premiação do Campeonato Brasileiro esse ano foi de R$1 milhão, seguindo aquilo que a Federação Paulista está fazendo no Campeonato Paulista. Até o ano passado a premiação era de R$200 mil apenas, então aumentou em 5 vezes o valor da premiação, que é algo que tem que ser considerado, mas ainda assim ele representa somente 3% da premiação do Campeonato Brasileiro masculino. Então os grandes clubes estão cortando na carne, porque ainda são departamentos que dependem quase que exclusivamente ainda do departamento masculino, né?
os grandes clubes estão em crise financeira, estão realmente com um nível de endividamento muito alto e ainda assim estão investindo no futebol feminino. Então, acho que o nosso principal desafio hoje do futebol feminino é a autossustentabilidade de seus departamentos. Como é que funciona? Também como no futebol masculino, a maioria das gurias são de fora do estado, né? Existe um CAPA, como há no futebol profissional, para garimpar atletas, e a base está forte também, né? Se bateu na trave no profissional, foi campeão na base, né? Isso, na base o Internacional já tem uma tradição de muita força, né? O Internacional, ele é o único clube do Brasil que ele possui todos os títulos de campeonatos brasileiros da base. Então, nesse ano nós fomos campeões da edição do Campeonato Brasileiro Sub-17 e do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na última edição da Liga de Desenvolvimento, que é a etapa brasileira da Libertadores da América, de base feminina, nós fomos campeões agora da Sub-14, já tínhamos sido da Sub-16 e tínhamos sido campeões brasileiros das categorias Sub-16 e 18, que foram extintas. Então hoje, os campeonatos brasileiros que nós temos Sub-17 e Sub-20, nós somos os atuais campeões. E lá no início do ano a gente tinha traçado essa meta de chegar na Copa Libertadores da América. Fosse com vice-campeonato brasileiro ou sendo o terceiro do Campeonato Brasileiro e uma equipe brasileira que tivesse chegado acima da gente sendo campeã dessa edição que vai começar agora em outubro, né? Então, essa primeira etapa foi concluída com sucesso, estamos muito felizes, mas estamos muito tristes também porque nós temos plena convicção de que nós poderíamos sim ter sido campeões. Fizemos 2 enfrentamentos com o Corinthians de igual para igual, tanto aqui em Porto Alegre quanto em São Paulo, e final, a gente sabe que é um jogo à parte, né? Tem muita coisa em jogo, mas principalmente a questão da experiência das atletas. O Corinthians é uma equipe que passou por alguns anos, até está madura ao ponto de poder estar ganhando tudo como eles têm ganhado, ter sido hegemônicos, uma equipe acostumada a grandes finais, o público. Nós batemos recorde de público no futebol feminino de clubes no Brasil, com os 2 jogos dessas 2 finais, tanto aqui no Beira-Rio, com mais de 36 mil pessoas e 41 mil pessoas lá também no Neoquímica Arena, que é algo novo para todo mundo, inclusive para o próprio Corinthians, né? Então, as adversidades foram muitas, a gente tem certeza que a gente merecia ou poderia ter tido uma melhor sorte. Percebeste algum aumento, vamos dizer assim, na procura de gurias pelo clube para saber como podem participar, como podem jogar base depois desse movimento? Afinal, 80 mil pessoas, transmissão de TV, toda uma cobertura boa assim da mídia, da grande mídia, né? Sim. Essa já era uma demanda que já era reprimida já há bastante tempo. Quando o Internacional restaurou o seu departamento em 2017, como a gente estava falando antes, foi aberta uma grande avaliação aqui no nosso CT em Alvorada. E mais de 700 meninas participaram. E era difícil a gente ver escolas femininas, né? Hoje a gente já tem muito mais. A própria Escola Rubra, que é a escola oficial do Internacional, hoje é uma escola que também abarca o público feminino, mas desde lá a gente já via que tinha uma demanda bastante reprimida. E agora, com a popularização, com a adesão da torcida ao futebol feminino, a gente já observa sim esse aumento e a gente tem certeza que vai aumentar ainda mais. Então, como eu disse, entraste para a história do clube com esse feito, com esse trabalho que vocês têm feito, né? Tanto na base quanto no profissional. E és filho do Daltro Menezes, né? Um treinador também histórico do Inter, né? O que tu traz no DNA, assim, dessa vivência no futebol? Porque jogar tu não jogava nada, porque eu conheço, era uma enceradeira no meio campo e meio preguiçoso também. Mas sempre muito inteligente, né? Com certeza. Sempre pensando que quem tinha que rodar era a bola, né? Eu que jogava menos, gritava da zaga, vai, Menezes. Sempre humilde, sempre humilde. É uma responsabilidade enorme, né? E, infelizmente eu não consegui conviver muito tempo com meu pai, acabei perdendo ele muito cedo, só com 16 anos, mas o tempo que a gente viveu foi um tempo muito intenso, a gente aprendeu muito. O fato de nascer dentro de uma casa de um esportista, assim, nos leva realmente a ter um carinho especial pelo esporte, e comigo não foi diferente, né? Então é um orgulho, realmente, um orgulho e uma responsabilidade enorme, representar as coisas do Internacional e também toda a história que o pai conseguiu construir, não só no Internacional, como diversos outros clubes aqui do Rio Grande do Sul e do país. É uma responsabilidade muito grande, mas também um prazer enorme. Porque teu pai tem uma história na base também, né? Ele é responsável pela formação, vamos dizer, daquele grande Inter, né? O pai começou no Infanto Juvenil do Internacional, lá nos anos 60,
Ele, por exemplo, ele descobriu o Claudio Miro jogando bola aos 13 anos na várzea lá em Canoas, levou ele para o Internacional e realmente ele tinha um emprego que ele era motorista de caminhão, fazia entregas para uma empresa de fumo e vinha de uma família muito humilde. Meu avô tinha 2 empregos e era uma família realmente que tinha dificuldades financeiras muito grandes. Então ele tinha um empreguinho que era um emprego estável, que trazia, né, uma boa estabilidade, ajudava bastante em casa, e ele largou tudo para seguir esse sonho de trabalhar com futebol, né? E aí largou tudo para ganhar basicamente a passagem, né? Então a família dele ficou muito chateada com ele na época, mas ele se manteve firme nesse objetivo de trabalhar com aquilo que era a paixão dele, e ele acabou fazendo história e realmente assim trouxe até hoje é um ensinamento pra gente, que a gente pensa que não é fácil trabalhar com esporte, tem muito glamour, a gente acha que é só ver o lado bom, mas também não sabe o quanto a família sofre com as ausências, né? São muitas viagens, é um trabalho que a gente depende do resultado de um jogo em última instância, né? Então vai saber quais teriam sido as consequências de a gente ter ganhado esse jogo, por exemplo. Um jogo específico pode te levar para o céu ou pode te levar para o inferno. As críticas são constantes, né? Assim, a mão que afaga mesmo que apedreja, e a gente tem que ter um mental muito forte também para saber não ser levado pelo elogio, né, que na hora da vitória, e também não deixar que as críticas que sejam infundadas ou que sejam gratuitas na hora da derrota também te levem para baixo. Então é isso, assim, trouxe a vivência dele, já trouxe uma bagagem bem grande para que eu pudesse estar suportando esse momento e aproveitando, né, cada minuto desse que está se passando com essa equipe maravilhosa. Como é que é trabalhar com essas meninas? Eu te confesso que eu nunca tive isso no meu radar, de trabalhar com futebol feminino, porque quando a gente se criou nos anos 80 e 90, o futebol feminino ele não tinha nem um décimo da atenção que se tem hoje, né? Então a gente se criou num ambiente de apoio e de vinculação ao futebol masculino. Quando eu tive esse convite lá no início de 2021 para ir para o futebol feminino, para mim foi uma grata surpresa, assim. Aí eu fui conhecer o futebol feminino a fundo mesmo, aí eu fui estudar o futebol feminino, fui me inteirar. Cara, eu sou completamente apaixonado pelo futebol feminino hoje. Então, o futebol feminino ele tem crescido demais, o nível técnico das partidas tem crescido demais também, ele é um espetáculo enorme. Em algum período a gente via grandes goleadas, aquelas coisas, né? Hoje os jogos parecem mais parelhos, vamos dizer assim, né? Ainda tem, claro, clubes menores, né? Com menos investimento, mas... Aqui ainda, ao nível regional, a gente verifica isso muito ainda, não só aqui, mas em outros campeonatos, excetuando o Paulista, que tem menos, mas ainda tem. Acontece, o Flamengo, uns dias atrás, ganhou de 34-0 o jogo do Carioca, né? E isso acaba acontecendo aqui muitas vezes no Gauchão também. O que a gente faz? A gente tenta fomentar o futebol do interior também. Como nós trabalhamos com a base também, 50% do nosso grupo hoje é formado por meninas da base. A gente não consegue absorver todas, nem todas as meninas acabam chegando no futebol profissional e acabam ficando na equipe profissional. Então a gente empresta, a gente faz transferente muitas dessas meninas para o interior, para que elas possam também ter a oportunidade de estar jogando e para que principalmente os clubes tenham capacidade de se fortalecer e também trabalhar suas bases, porque a gente não pode depender só de Grêmio e de Internacional. Tem 2 meninas da seleção, né? Hoje nós temos 2 na seleção principal, que é a Milene Fernandes e a Duda Sampaio. Para o Mundial Sub-17 agora 4 foram convocadas. Para o Mundial Sub-20 nós tínhamos 3 atletas lá. Então o Internacional ele tem representação em todas as categorias, né, desde a base até o profissional. Essas meninas, elas conseguem sobreviver com o salário de jogadoras de futebol ou elas precisam ainda ter outras atividades? Hoje muito mais. Os grandes clubes, cada vez mais, elas não só vão sobreviver, mas como realmente vão poder ter uma ascensão socioeconômica boa, isso eu te garanto. Mas o interior ainda sofre demais. Os clubes com menor potencial sofrem demais. Porque como a gente estava falando, ainda o futebol feminino ele é sim independente do futebol masculino. E a tendência é que primeiro os grandes clubes garantam a sua autossuficiência e que possam cada vez mais
que o futebol feminino seja uma fonte de recursos para o clube e que essas atletas, e não só os atletas, mas comissão, todos os profissionais do futebol possam ser cada vez melhores remunerados. A gente só espera que não tenha essa disparidade, né, toda essa desigualdade que tem no futebol masculino. Que a divisão desses valores possa ser mais equânime para que todo mundo, toda modalidade possa crescer. Né? Vocês têm um trabalho também de formação das meninas, formação acadêmica, não é? Sim, sim. Todas as nossas meninas em idade de graduação, a gente tem uma parceria com a Faculdade Sojipa, todas elas têm acesso a curso de graduação, de pós-graduação, e isso é parte essencial do nosso projeto, né? O desenvolvimento não pode ser só físico, somente técnico e tático, né? Tem que ser cognitivo também, tem que ser educacional, tem que ser social. Falando nisso, nesse desenvolvimento, né? Se observa a diferença do futebol feminino para o masculino dentro do campo, né? O respeito, a menos violência. É isso. A gente não pode importar as coisas que o masculino acaba tendo de negativos, né? A gente sempre fala quando uma atleta cai em campo, tu pode ter certeza que ela está sentindo. É muito difícil que uma atleta acabe fazendo cera. Né? Se ela cair em campo, o que ela está sentindo, todo mundo acaba se preocupando. Então, o ambiente também do espetáculo feminino é muito diferente. É um ambiente muito mais familiar, de muito mais respeito, né? Porque as atletas, elas já têm que lutar demais pelo preconceito que se tem. Até pouco tempo atrás, pensar 30, 40 anos atrás, o futebol feminino era proibido no país, era coisa de homem. Era uma das perguntas que eu ia te fazer para finalizar, né? Foi em 41, Getúlio editou um decreto proibindo a prática do futebol feminino porque prejudicava a maternidade, né? Durou até 79, 80 anos. Essas meninas, elas têm noção de quanto elas fazem história? Certamente. O que acontece? No nosso grupo, por exemplo, nós temos atletas que são muito experientes, que já têm uma vivência enorme, inclusive com a seleção brasileira, disputando Copas do Mundo, Olimpíadas e testemunhando todo esse crescimento da modalidade, né? E elas passam esses valores para essas meninas. Inclusive, às vezes, quando as meninas têm alguma atitude de não valorizar, de não saber um pouco das histórias. Então elas trazem essas meninas para o chão e fazem questão de mostrar para elas que essa história, esse nível da história, a gente está chegando de reconhecimento, ele só foi possível devido a muita luta, devido a muitas conquistas dessas gerações passadas, dessas meninas que estão passando agora por esse momento de transição também, de sair do campo e da gestão. Então isso tem que ser valorizado, a gente faz questão que elas conheçam essa história e isso vai ficar cada vez mais evidente com também as mulheres chegando nesses cargos também de gestão, né, hoje como já acontece, por exemplo, na própria CBF, uma coisa importante, a Aline Pellegrino, que hoje é a coordenadora geral de todas as competições, tanto masculinas como femininas, ela era atleta, então ela vem do contexto também de ter batalhado, ter passado por essas privações todas, por hoje estar num papel de liderança do futebol brasileiro. Possivelmente o Leonardo Menezes de amanhã possa ser uma menina. Certamente, eu já te dou o nome dela, Bruna Benites. Eu brinco com ela, que ela tem alguns anos ainda, certamente, de contribuição dentro do campo e eu vejo o caminho dela passando para a gestão do departamento feminino do Internacional e depois indo para a CBF, zagueira, capitã, FIFA, Inter, referência dentro e fora de campo.